polêmico e tão falado hoje em dia, que é a abreviação de jejum, né? Eu acabei pulando aqui algumas etapas que o Dr. Gagliardi explanou muito bem sobre como aconteceu, né, a preocupação com o jejum pré-operatório, desde o nada por via oral, até depois as preocupações em relação a 8 a 12 horas de jejum, e hoje que a gente já tem aí até 2 horas antes da operação, da cirurgia do paciente, a gente pode ofertar produtos já próprios para esse paciente. Tá? Então hoje o que a gente tem são evidências que provam que, como o Dr. Gagliardi mesmo falou, que provam que o consumo de produtos já com adição de maltodextrina e de proteína absorvida do leite já consegue facilitar o esvaziamento gástrico do paciente em até 2 horas depois da utilização do produto. Então, antigamente, falar sobre isso era bater muito de frente com o que tinha em relação à anestesiologia. Mas hoje já as sociedades de fora, as sociedades europeias já batem bem em relação às 2 horas de jejum para líquidos claros e às 6 horas de jejum para produtos sólidos. Vale lembrar que leite entra em relação a produtos sólidos, tá, pessoal? Toda vez que a gente fala de produto que contém gordura, nós levamos em consideração o jejum das 6 horas, tá bom? Líquidos claros são líquidos isentos de gordura, certo? Então aqui só um pouquinho, né? Quando o paciente ele vai passar por um processo cirúrgico, ele já tem um estresse metabólico aí ocasionado por conta de todo o processo, e quando esse paciente está no jejum prolongado, isso ainda é somado e acaba provocando um estresse metabólico no paciente muito maior. Então, essa mudança toda de paradigma que a gente tem hoje, graças a Deus, né, consegue mostrar que conseguimos sim ter uma menor resposta metabólica ao estresse cirúrgico. Eu pulei aí muitos estudos justamente porque a gente tem, graças a Deus, médicos que já são muito ligados à abreviação de jejum, então o Dr. Gagliardi acabou trazendo bastante estudos que mostram hoje essas evidências para vocês, tá? Então, né, como já foi comentado aqui um pouquinho, o processo cirúrgico, ele libera alguns mediadores inflamatórios que acabam trazendo a resistência periférica à insulina. Então, esses pacientes, como os 2 doutores acabaram comentando, esse paciente ele tem um risco de ter uma hiperglicemia no pós-cirúrgico, ou às vezes tem até complicações em relação à glicemia durante a cirurgia realmente. E também o processo cirúrgico, ele promove algumas liberações de alguns hormônios catabólicos, dentre eles o corticoide, então ele acaba fazendo uma mobilização maior da massa magra do paciente, promovendo aí uma perda acentuada de massa magra no pós-cirúrgico, que acaba ocasionando mais tempo de internação e ocasionando também alguns riscos pós-cirúrgicos. É muito importante a gente diferenciar, então, o tempo real de jejum do paciente versus o tempo imaginário. Né? O que a gente tem hoje, um tempo real, um tempo imaginário de 8 a 12 horas, mas estudos já vieram mostrando que o tempo real de alguns hospitais que passaram por esses estudos, mostrando aí uma média de 12 horas. Quer dizer, nessa média, quais hospitais aí apresentaram, os hospitais que apresentaram um tempo maior foi o quê? 16, 18 horas de jejum? Nós sabemos que isso é um caso real, né? Não estamos exagerando em números. Temos pacientes, vocês devem ter nos hospitais em que trabalham, pacientes que ficam 18, 20 horas em jejum, facilmente. Né? E por que esse jejum tão exacerbado assim acontece? Normalmente porque a gente tem atrasos de cirurgias, nós temos cirurgias agendadas, e às vezes uma cirurgia pode acabar atrasando e atrapalhar todas as outras. A gente tem cirurgias emergenciais que acontecem nesse meio tempo, ou simplesmente porque o paciente teve alguma complicação e essa cirurgia precisou ser reagendada, tá bom? O Dr. Aguilar, ele até fez aí um estudo lá em Cuiabá, né, num hospital junto com a equipe dele, onde eles pegaram no Hospital Universitário de Cuiabá os pacientes que estavam submetidos a jejum, e ele chegou aí a um jejum médio
de 16 horas. Então, mais uma vez, né? Qual foi o horário máximo, o tempo máximo que esses pacientes ficaram em jejum, não é mesmo? Como eu falei, então, né, nós temos aí vários fatores que acabam influenciando esse aumento do jejum do paciente. Nós temos paciente que entrou em jejum hoje, a cirurgia, por N motivos, não aconteceu hoje, essa cirurgia vai acontecer amanhã. É muito mais prático já deixar esse paciente em jejum, e aí nós só vamos complicando ainda mais a recuperação desse paciente. Como o Dr. Caliani falou, nós temos hoje o Projeto Acerto, né? Então, o Projeto Acerto quer dizer aceleração da recuperação total pós-operatória do paciente. Então, nós temos que realmente preparar o nosso paciente para ele ter uma recuperação agradável, para ele ter uma recuperação facilitada. É aquela história do maratonista que o doutor colocou aqui. O maratonista, ele se prepara, ele faz a alimentação dele para a maratona, tem os alimentos certos que ele come, e aí quando ele vai para a maratona, ele está realmente preparado para aquele estresse que ele vai passar. O nosso paciente cirúrgico é a mesma coisa. Deixar o paciente em jejum simplesmente quer dizer que você está realmente despreparando o seu paciente para o processo cirúrgico, tá? Então a gente tem evidências aí recentes que mostram o benefício da inclusão dos aminoácidos, né, nesses líquidos clarificados. Então, como já foi muito conversado aqui, nós temos a redução da resistência insulínica e a redução da perda de massa magra do paciente no processo de recuperação. E aí, como muita gente acabou perguntando em relação à pediatria, nós temos estudos hoje que mostram que sim, dá para se fazer a abreviação de jejum na pediatria, mas infelizmente ainda não temos números, né? Então não temos valor correto para oferecer para a criança. Como o doutor falou, ele teve experiência em até recém-nascidos, né, doutor? E conseguiu utilizar o produto sem maiores complicações. O que eu posso trazer de experiência para vocês também são de hospitais que eu visito, em São Paulo, aqui no ABC, na Baixada Santista, onde os profissionais acabam utilizando o produto e muitas vezes o que eles acabam fazendo é diminuindo o volume total do suplemento. Então, como a Paty até perguntou, tem um hospital que acaba não utilizando os 200 ml só pela quantidade de micronutrientes adicionados ao produto, né? Então, dependendo do seu paciente, talvez essa quantidade de micronutrientes seja um pouco exagerada. Então, tem um hospital que acaba utilizando 100 ml 2 horas antes da cirurgia e não dos 200 ml. Mas isso é aquela questão, cada hospital com a sua realidade, tá bom? Então, aqui tem alguns estudos para vocês em relação à pediatria, né? Esse daqui é um estudo que mostra os tempos de jejum para diversos tipos de alimento, e ele traz aí, como todos os outros estudos para adulto também, falando sobre as 2 horas de jejum para líquidos claros na pediatria. Então, provando que sim, é possível fazer abreviação com líquidos claros no paciente pediátrico. Esse outro estudo pegou 116 pacientes, crianças, que passaram por uma cirurgia de retirada de amígdala, e aí realmente fizeram esse comparativo com as crianças que passaram por um jejum tradicional e conseguiram observar uma melhora realmente na dor pós-operatória e na náusea e vômito, que no adulto já é muito comum, na criança isso é muito mais acentuado. Outro estudo aqui que eu trouxe para vocês é de 20 pacientes pediátricos cirúrgicos gerais, tá? E aí também teve um grupo controle e um grupo intervenção. Então, no grupo intervenção, tivemos a bebida com a base de carboidrato e o grupo controle no jejum tradicional. E aí eles observaram a resistência insulínica. Então, aqui utilizando uma forma de mensurar, né, a resistência insulínica, eles conseguiram observar que depois da cirurgia a resistência insulínica caiu bastante no grupo que realizou a abreviação do jejum com líquido clarificado à base de carboidrato, tá? E para preparo de exame, né? Então, assim, o que a gente tem hoje de exames que acontecem muito de rotina é colonoscopia, endoscopia, né? Então, em relação à colonoscopia, talvez fosse esses estudos aqui que o doutor iria trazer para vocês também, que é o que a gente tem de mais novo, mostra, por exemplo, esse estudo pegou
pacientes de 50 a 85 anos que foram fazer colonoscopia e fizeram a abreviação do exame. Então, eles usaram o produto clarificado, né, o líquido clarificado com adição de carboidrato, e usaram a ingestão do manitol de 2 a 3 horas antes, o preparo normal do exame. E observaram que sim, teve uma limpeza total do cólon sem ter maiores complicações no resultado do exame. Esse outro estudo também pegou 94 pacientes idosos e fizeram, né, um comparativo entre o jejum convencional e o jejum abreviado utilizando o suplemento. Então aqui eles conseguiram ver que aqueles sintomas todos adversos que o paciente acaba apresentando foram diminuídos. Então diminuíram as náuseas, os vômitos, o estufamento desse paciente e tem tonturas, desmaios que são realmente muito frequentes mesmo. Em relação à qualidade da imagem, ela ficou muito parecida, né? Então mostrando que não há intervenção negativa do produto no exame. Aí a abreviação do jejum ela foi feita 8 horas antes do exame e depois 4 horas antes do exame. Então, uma unidade de produto 8 horas antes e mais uma unidade 4 horas antes, tá? E aqui mostra, né, em relação aos sintomas adversos, o grupo intervenção apresentou 13%, enquanto o grupo controle 55% de sintomas adversos. Então, você tem uma resposta aí bem positiva em relação a abreviar o jejum desses pacientes que vão entrar em colonoscopia, tá? E já em relação à má qualidade do preparo do cólon, tivemos aí números insignificantes, que podem ter sido ocasionados até por outros fatores que não tenha sido a abreviação do jejum, tá bom? Então, o pós-operatório também tem que ser levado muito em consideração, né? Como que esse nosso paciente vai se recuperar? Como que esse paciente vai ser tratado no hospital ou em casa no pós-operatório? Como o doutor trouxe, existem estudos que mostram que o paciente consegue diminuir o tempo de internação de 1 a 2 dias só por conta da gente realizar a abreviação do jejum. Então, quando a gente fala de preparo do paciente, lógico, essa parte é muito boa para o setor administrativo do hospital, mas você também reduz vários outros riscos de complicações do paciente que fica mais tempo hospitalizado, tá? Então, a gente sabe também que depois das cirurgias, às vezes acontecem por N fatores, algumas dietas mais restritas, dietas hipocalóricas, hipoproteicas. Então, esse produto também consegue ser utilizado em pós-cirúrgico, né? Um produto à base de carboidratos, de proteína, consegue facilitar a recuperação pós-cirúrgica do seu paciente, sendo utilizado também no pós-cirúrgico. E qual é esse produto? Né? Então, o Presobin Juice é o único produto hoje de mercado utilizado para abreviação de jejum. É um suplemento clarificado, isento de gordura e de fibra, então realmente é um produto que pode ser utilizado porque ele vem aí de acordo com todos os estudos que a gente tem sobre o assunto. Tá? É um produto que ele é rico em carboidrato e tem proteína do soro do leite adicionada, 100% proteína do soro do leite. Então, em uma unidade, em 200 ml, nós temos aí 300 calorias, porque ele é 1,5 calorias por ml, e nós temos 8 gramas de proteína no produto. Então, quando o doutor trouxe alguns estudos que mostraram que utilizaram 800 ml na noite que antecedia e 400 ml antes da cirurgia, ou 400 ml antes da cirurgia e 200, né, 2 horas antes, o que a gente acaba, depois eu volto aqui, o que a gente acaba trazendo para vocês? Você acaba facilitando para o paciente. Quando a gente fala aí em utilização de 400 ml na noite que antecede a cirurgia, você já está ofertando para o seu paciente 600 calorias, sendo elas 16 gramas de proteína e 134 gramas de carboidrato. Então você já está realmente se preocupando em favorecer toda a recuperação do seu paciente. Levando em consideração também diminuição de vômitos, de náuseas, de irritabilidade do paciente, a gente consegue também favorecer a diminuição da fome, né? Eu estava brincando e conversando aqui com o doutor antes da gente começar. Eu fui com uma paciente que passei por 2 cirurgias e eu sou um desvio da curva porque eu nunca apresentei náuseas e vômitos depois, quando eu voltei da anestesia, mas eu voltei com uma fome imensa. Então, eu lembro até do que eu comi depois da cirurgia, de tanta fome que eu tinha.
Então, quando você abrevia o jejum do seu paciente, você consegue diminuir essa sensação de fome também, porque você realmente está nutrindo ele antes da cirurgia, tá? E aí, quando a gente fala dos 200 ml 2 horas antes da cirurgia, nós estamos falando de 300 calorias, sendo 8 gramas de proteína e 67 gramas de carboidrato. Então, você somando esses valores, você já consegue ter um volume efetivo para a recuperação do seu paciente. Voltando um pouquinho aqui, quais são as outras indicações, então, além da abreviação de jejum, né, do paciente? Nós conseguimos utilizar esse suplemento para pacientes que não toleram a base láctea dos outros produtos, dos outros suplementos. Os suplementos da Fresenius todos são isentos de lactose, porém, às vezes o paciente não tolera aquela base láctea, aquela base mais cremosa. Então, com isso, você tem um produto aí mais parecido com o suco, digamos assim, né? Ele é mais clarificado e ele consegue facilitar a ingestão do seu paciente. Ou você tem um paciente que ele é completamente intolerante à gordura, um paciente que está precisando fazer dieta líquida sem resíduos, então esse paciente também acaba sendo favorecido por esse produto. E como eu trouxe para vocês, os preparos de exame, tá? A gente consegue então utilizar o que a gente vê mais hoje na vivência em visitação e utilização dos hospitais, é a utilização em colonoscopia e endoscopia. Nós temos um produto, aqui falando um pouquinho antes disso, falando um pouquinho então no Projeto Acerto. Esse produto está inserido no Projeto Acerto, e em relação ao projeto que é desenhado hoje, são realmente a oferta de 400 ml na noite que antecede a cirurgia e mais 200 ml de 2 a 3 horas antes da cirurgia. Esse é o Projeto Acerto, tá? Cada hospital tem o seu desenho, tem a sua individualidade. Então, nós temos hospitais que acabam não utilizando na noite que antecede a cirurgia, tem hospital que acaba utilizando, mas antes da cirurgia acaba utilizando em 4 horas e não em 2. Então, aí vai respeitando muito a individualidade de cada hospital, os desenhos dos protocolos que vocês têm e o trabalho da equipe multi para que isso aconteça, tá bom? Então, esse produto acaba facilitando para a gente diminuir a fadiga gustatória do paciente e aumentar a adesão dele ao tratamento mesmo. Então, nós trazemos 3 sabores diferenciados. Ele tem abacaxi, maçã e cereja. E aí, em relação ao preparo do exame, quando a gente fala em colonoscopia, nós pedimos uma devida atenção ao sabor cereja, porque ele é um sabor. Vocês vão ter lá embaixo o produto para degustar, tá? Na hora do intervalo. E vocês podem ver que o sabor cereja ele é um pouquinho mais avermelhado, então ele pode dar um falso positivo na colonoscopia. Então nós pedimos para que, se for utilizado em colonoscopia, preferir os outros 2 sabores. Perfeito? Era isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês. Eu dei uma abreviada na aula, mas assim, porque eu sabia que o assunto ia ficar bem repetitivo, porque a gente tem bastante coisa para falar de jejum hoje em dia, de abreviação de jejum. E eu espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês, mas estou aberta ao que vocês precisarem, deixo meu e-mail à disposição. Tá bom? Obrigada.